Na sua opinião, o Corinthians deve já entrar com força máxima para o Clássico? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ou melhor, deixa a escalação do time ideal aí para o Corinthians enfrentar o Palmeiras. Amanhã tem derby. Vamos repercutir tudo isso aqui no vídeo de hoje. Notícias direto lá do Parque São Jorge, né? Tem escalação, pessoal. Olha, tem mercado de transferência, tem jogador do Corinthians indo embora. Vamos repercutir tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Bora fazer uma reação aqui das notícias do Corinthians. Eu vou deixar os créditos na descrição. Vamos começar aqui pelo Globo Esporte. E já sabe, né, pessoal? Curta o vídeo, se inscreva no canal e bora para as notícias dos clubes. Inclusive, já vamos diretamente pro Coringão. Vini Bueno tem uma notícia quentíssima que apareceu agora no final da manhã, né, antes do almoço. Vini, tem uma notícia quente envolvendo o Depay, é isso? Um abraço, meu querido. Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no GE. Pois é, o torcedor do Corinthians começou a temporada tentando acompanhar essa situação à distância, envolvendo o Rodrigo Garro, um acidente na Argentina que resultou na morte de um motociclista. E agora um outro atleta do time envolvido numa questão extracampo, porque agora há pouco saiu uma punição, uma condenação em Mônaco envolvendo o Memphis Depay. Ele foi condenado a 4 meses de prisão por dirigir nas ruas do Principado de maneira perigosa e com agravante, sob efeito de álcool. Vale destacar que o caso foi antes dele assinar com o Corinthians, no dia 6 de agosto do ano passado. O jogador tem 2 semanas para recorrer dessa punição e mais cedo, claro, a gente procurou o Corinthians e a gente segue aguardando um posicionamento oficial do clube em relação a essa notícia, Fred. Fechado, a gente segue no aguardo, Vini. E aí agora a gente vira a chavinha para falar do derby, né? O derby vai acontecer amanhã entre Palmeiras e Corinthians. E faz tempo que o Corinthians não ganha lá no Allianz, né, Vini? Como é que tá o clima por aí? Como é que tá a preparação do Corinthians? Bom, a preparação muito prejudicada em relação ao rival Palmeiras, né? O Palmeiras jogou no final de semana e do final de semana para cá o Corinthians fez 2 jogos. Sábado contra o Noroeste, segunda contra o Novo Horizontino. Fez ontem o primeiro treino, desde a reapresentação, e hoje vai fechar a preparação. Mateuzinho é dúvida e tem esse tabu que o Corinthians tenta quebrar. Não vence o Palmeiras jogando na Arena Alviverde há 6 anos. A última vez foi em 2019, 1-0, gol marcado pelo Danilo Avelar. Nesses últimos 6 anos foram 9 derbys com 5 derrotas e 4 empates. De qualquer maneira, tem esse tabu para ser quebrado, mas o Corinthians vem muito embalado, empolgado. Afinal de contas, meu amigo, são 13 vitórias nos últimos 14 jogos, algo que não acontecia há 80 anos. O torcedor corintiano tem muitos motivos para comemorar. A vitória por 1-0 contra a equipe do Novo Horizontino na última segunda-feira colocou o Timão como a melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui. 6 vitórias e apenas 1 derrota em 7 jogos, 18 pontos, a liderança e também praticamente a classificação já muito bem encaminhada para as quartas de final do Campeonato Paulista. Agora o time vai se concentrar e tem apenas um dia para programar e também ajustar todos os detalhes para o compromisso talvez mais importante nessa primeira parte de temporada. O derby contra a equipe do Palmeiras, marcado para quinta-feira às 8 horas da noite no Allianz Parque. Tendo em vista que o técnico Ramon Dias fez aí várias mexidas da equipe que venceu o Noroeste no último sábado na Arena do Corinthians e também do time que bateu o Novo Horizontino no interior de São Paulo, a tendência é de que o técnico argentino use a formação praticamente aí, se não igual, mas pelo menos a base do time que venceu aí o time do Noroeste no estádio do Corinthians por 2-1. Corinthians que não tem um desempenho muito bom jogando no Allianz Parque nesses últimos anos. Aliás, a última vitória do Timão na casa do rival foi em 2019, na primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Danilo Avelar fez o gol da vitória corintiana. Mas o torcedor, claro, está empolgado com as últimas atuações da equipe e no ano passado teve aí uma grande surpresa, quando o Corinthians não era favorito no clássico contra a equipe do Palmeiras e dominou o rival e venceu em seu estádio pelo placar de 2-0. O compromisso é muito importante para o Corinthians ganhar moral, já que perdeu o primeiro clássico para a equipe do São Paulo por 3-1 no Morumbi e depois desse duelo contra a equipe do Verdão, o Timão terá apenas o último clássico para ser realizado contra o Santos. É claro que o torcedor quer continuar vivendo essa boa expectativa que seria coroada, não só para o torcedor, mas também para o time do Corinthians com uma vitória no derby. Rodando o elenco, o Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Isso. Então o saldo é extremamente positivo. Não é porque perdeu contra o São Paulo lá e depois, Acontece, né? depois da derrota,
eles mesmos falaram, ó, não é momento de crise não é momento de ficar preocupado não. Perdeu, mas tem uma convicção no trabalho que está sendo executado. Deixa eu ouvir depois da vitória de ontem, porque, óbvio, a projeção já é para o Clássico na comissão e na arquibancada. Vamos ver as duas coisas. Sí, es un partido importantísimo, es un clásico, donde existe una rivalidad muy grande. Nosotros ya hace 7 meses que estamos acá y sabemos la rivalidad que existe de parte nuestra y de parte de ellos. Y seguramente los dos equipos se van a preparar para principalmente dar un buen espectáculo, porque los dos están en buenas condiciones, así que nosotros tuvimos la posibilidad de recuperar algunos jugadores que ya el jueves que viene ya van a jugar, así que nos prepararemos. Va a ser intenso, va a ser duro, difícil para ellos también. Ya tuvimos la posibilidad de ganarle la vez pasada y ojalá le podamos ganar. Vamos, los jugadores, la gente sabe de este grupo que va a dar el máximo. Va a dar el máximo para ellos. Vamos a dar el máximo para poder ganar, ya sea en lo táctico, en lo físico, en lo mental. Vamos a hacer de todo para ganar, pero el fútbol es así, hay que jugar. Vendo como vai ser. Já está aí, ó, a torcida do Corinthians prevendo como pode ser o Clássico. Claro que, né, o grito da arquibancada é para ficar na arquibancada e ser apenas um cântico e não efetivamente uma guerra. A bola vai rolar em campo, mas vamos ver como é que vai ser, porque eu acho que a estratégia foi bem montada, Tetra, do Ramon e da comissão. Com certeza, e vencendo fica melhor ainda, né, Dani? Lógico. Jogar ganhando é Lógico. bom demais. Como diz o nosso filósofo Branco, lateral, tetracampeão, meu irmão, um beijo para ele, sempre está nos assistindo também. A audiência do nosso clube é espetacular, né? De altíssimo nível, fã de esporte, muito obrigado. Por isso é o malvadão do Ibope. O Donan é o malvadão do Ibope, você está nele. E nos abrilhantando aqui. Mas assim, o Ramon tá aí, tá certíssimo, tá há 7 meses, sabe do que é um Palmeiras, já experimentou disso. Inclusive, ele está hoje aí porque ganhou um Palmeiras e Corinthians, um Corinthians e Palmeiras. Porque se ele perde aquele clássico lá atrás, lembra? O do título? Lembra, Dani? Sim. O clássico do título do Sim, que alguém falou que era taça. Eu lembro. Foi o tal de Crisan. Acho que foi o Pascoal que falou, né? Não, foi o Zinho que falou. Então, assim... Usou uma metáfora correta, né? Porque aquele jogo valeu mesmo, valia um ano para o Corinthians. E valia a temporada para o treinador. Porque aquele jogo foi a recuperação do Corinthians, que depois deslanchou no Campeonato Brasileiro e conseguiu se recuperar. Não foi a final da Copa Sul-Americana, e eu lamento muito, porque o Corinthians poderia ter ido à final da Copa Sul-Americana, seriam 2 brasileiros na final da Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Corinthians, né? Porque o Racing é o que acabou parando o Corinthians. Então é evidente que aquilo lá, Zinho, você tem toda a razão. Eu sei que às vezes as pessoas não entendem as metáforas, mas essa metáfora foi bem colocada. Foi um título para o Corinthians. E, Zinho, tem outra coisa. É na casa do Palmeiras. O Palmeiras tem uma campanha muito mais irregular que a do Corinthians, né? No recorte de campeonato estadual, assim. Então a gente sabe o peso desse clássico, né? Não, sem dúvida. Assim, o Palmeiras também está fazendo esse processo de preparação que o Donan citou, e que não é só o Palmeiras, o Corinthians repetiu várias vezes. Só que o Corinthians tem um resultado e alguns bons desempenhos, alguns bons jogos. Até um clássico contra o São Paulo, não é que o São Paulo amassou. São Paulo foi mais eficiente, né? Momento certo, né? Se é que tem momento certo, fazer gol sempre é bom. Mas você vê, quando o Corinthians diminui o placar num golaço do Martínez, o Lucas vai lá e faz uma jogada individual maravilhosa, né? Tem tabela, mas ele dribla, chega e mata o jogo. Então, assim, parece que o jogo foi só o São Paulo em cima do Corinthians. Foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, muito taco a taco, muito equilibrado. O segundo tempo sobrou mais o São Paulo e mereceu a vitória. Mas o time está com os pés no chão, sólido, sabe do que vem fazendo desde o ano passado. Boas, depois desse jogo do Palmeiras, então, que a gente brinca aqui de título, mas foi dali que se levantou, que
que aconteceu a manutenção do Ramon Dias com a sua comissão técnica, seu filho, o Emiliano. São competentes, são bons treinadores, sabem trabalhar, mas infelizmente no Brasil o resultado, principalmente em clássicos, conta muito, influencia muito, e ele vencer aquele jogo foi um alívio, uma tranquilidade para o Corinthians arrancar como arrancou. Vitórias seguidas que o levou à pré-Libertadores. O Corinthians vai iniciar a sua pré-Libertadores, sua caminhada. Ah, pré-Libertadores, sim, o Botafogo começou na pré-Libertadores e terminou campeão da Libertadores. O Corinthians está com um bom time, tem um bom plantel, tem um bom treinador, tem uma torcida gigantesca, sonha com isso também, tem potencial para isso também. Agora, o clássico, dizer assim, o Corinthians vive um momento melhor, não diria, porque o Abel sabe o que está fazendo, tanto é que contra o Guarani ele juntou aqueles times mesclados, ele juntou e botou o principal dele, ganhou com sobra, muito bem, e o jogo é no Allianz. Então, jogar em casa também, com a sua torcida, tem uma vantagem. Acho que é um jogo, é clássico, é Palmeiras, é Corinthians, é gigantesco, e todo mundo, né, não só o Ramon, mas o Abel, está focado no clássico, está focado em trabalhar exclusivamente para esse jogo. Virou um jogo à parte. Para o campeonato, quem perder vai dizer assim, não vai classificar por causa desse jogo? Não. Mas para questão anímica, né, Pascoal? Aí conta muito. Não, e é uma coisa muito interessante, né? O Palmeiras, no jogo contra o Guarani, trocou os laterais. O Piquerez entrou na esquerda e o Mike entrou na direita. E nesses 2 últimos treinamentos, já foram os 2 que começaram os treinamentos. O Piquerez, estando pronto, é titular absoluto. Então, não tem discussão. Ele é um dos melhores laterais do país. Há uma distância muito grande, muito grande dele para qualquer outro lateral esquerdo, dos 2 outros laterais esquerdos do Palmeiras. E o Mike é um jogador que pode dar um pouco mais de presença ofensiva para o Corinthians. Então, e se jogar o Mike, eu acho que vai jogar o Marcos Rocha. É a minha interpretação. Que vai jogar, eles só treinaram, mas eu acho que vai acabar jogando o Marcos Rocha do lado direito. Eu acho por causa do Memphis. Eu acho que o Marcos Rocha é um jogador que entende melhor o Estevão. Um jogador um pouco mais equilibrado, mais experiente. O Marcos Rocha tem um sentido melhor de marcação. Sim. Como ele vai ter o Memphis pela frente, ele pode tanto variar, porque se jogar o Piquerez na esquerda, pode ter aquela variação de 3 zagueiros, e ele, ou às vezes o Piquerez saindo e o Marcos Rocha entrando aqui nessa marcação. E o Marcos Rocha faz esse balanço e dá uma liberdade um pouco maior para o Estevão ali no setor. E do outro lado, o Mateuzinho vai ter que se preocupar com o Estevão. Né? Não, na verdade é o outro lado, né? O Matheus Bidu vai ter que se preocupar. Não, o Marcos Rocha tem que fazer dar esse suporte para o Estevão, que é importante. Agora, uma coisa que o Zinho tem falado e eu concordo muito. Tem um clássico, eu acho que é um clássico muito equilibrado. Sim. Pelo momento de instabilidade do Palmeiras, assim. Só que eu acho a pressão em cima do Abel absurdamente exagerada. Para esse clássico, por incrível que pareça, não estou falando que o Abel pode ser demitido nem nada disso, mas assim, você tem mais gritaria nesse momento pro lado do Palmeiras. Um time que vem vencendo protagonista nos últimos anos. Tudo bem, não ganhou um grande título na última temporada, só ganhou o Campeonato Paulista. Mas eu acho que é muito exagero para um momento que você está reconstruindo uma equipe. Ele mesmo se coloca na pressão. Com as declarações que ele dá, às vezes ele chama a pressão para cima. Você imagina se o Palmeiras perde o jogo na quinta-feira, você imagina o barulho. É da torcida. É um barulho da torcida. E eu acho exagerado. Eu acho que tem que ter cobrança. Não acho. Eu não acho. Agora, só pra gente fechar, porque a gente estava falando aqui de Corinthians, vocês me deixaram... A gente vai falar muito desse clássico, né? O clássico é só na quinta-feira, amanhã ainda dá para levantar o assunto, na quinta-feira vai ter o pré-jogo aqui no clube, mas eu acho que tem um ponto interessante do debate que vocês estavam fazendo aqui. Do outro lado tem o Estevão, né? E o Corinthians, esse jogo, mesmo poupando o time, ele acabou com 2 laterais esquerdos, o Bidu e o Hugo. Então, assim, isso pode ser também, Dona, na tua visão, um ponto para tentar segurar o Estevão ou não? Eu acho que não. Acho que ele não vai fazer isso contra o Palmeiras, não. Acho que ele vai seguir com aquele modelo que deu certo, né, no Corinthians. De um lado tem o Estevão, mas eu tenho certeza que o Abel também fica muito preocupado que tem Yuri Alberto, que tem Memphis Depay. Claro. Você tem um elenco ali que subiu muito de nível da janela do meio do ano para cá do Corinthians. Mas eu não acredito que ele vá dobrar a lateral, não. Acho que, obviamente, vai ter uma atenção especial no setor para não dar liberdade, para não dar espaço para o Estevão, porque ele te destrói.
ele te causa um estrago, porque ele é muito diferente. Mas eu acho que foi só uma circunstância de jogo mesmo, não é algo que ele está testando para esse jogo de quinta-feira, pelo menos para iniciar. Só se for durante o jogo. Para iniciar, eu acho que não vai fazer isso não, Dani. Ele vai povoar o meio-campo, né? Como ele tem feito. Ok? O Corinthians povoa muito bem o meio-campo. Ah, sim. Eu acho que esse é o grande. Às vezes Minha dúvida é essa. Às vezes com 3 volantes, às vezes. Ele gosta muito de 3 volantes, o Ramon, né? Fala pessoal, infelizmente, isso aqui é tudo que a imprensa quer, né? A gente já viu aí alguma coisa no vídeo, né? Vamos falar sobre muitas outras coisas, mas queria começar com isso aqui porque, cara, isso aqui é tudo que a imprensa quer, é munição. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui porque é uma notícia do ano passado, tá, pessoal? Isso aqui. E eu peguei só o comentário aqui de 2 torcedores corintianos lá no site do meu timão e coloquei aqui, ó. Então, o Ravi, né, RVI07, colocou: meu timão gosta de dar palco para esse tipo de notícia, imprensazinha que joga contra muito demais, né? E também o Falando a Verdade, o Wilson aqui colocou aqui, ó, esse tipo de notícia é só para atrapalhar o clube, né? Porque, cara, parece, sabe, um monte de urubu em cima de uma carniça, sabe? Quando solta, cara, é uma notícia do ano passado, velho. Ah, tá passando pano, tem que noticiar, não dá pra deixar encoberto. Cara, a mesma coisa que eu falo aqui foi do Rodrigo Garro. Até que se prova ao contrário, né, tá tudo certo, velho. A justiça lá, né, decretou, os advogados recorreram, mas se tiver que ser preso, vai ser preso. A justiça é a justiça. Caso contrário, tem, sei lá, qualquer outro tipo de situação que não requer a prisão, é o caso que não vai acontecer, ele vai jogar normal, tá tudo certo, cara. Aí coloca essa notícia antes de um derby, sabe? Então, eu penso num cara que tá digitando lá, né, a notícia, falando a notícia, com certeza, né, não é corintiano, com certeza é né, corintiano, mas é isso aí, pessoal, não tô passando pano, tá? Só tô falando de como as coisas são feitas. Se você for ver o que realmente aconteceu, é um negócio do ano passado, né, e tá repercutindo agora, beleza? Então, vitória no derby pode garantir classificação antecipada do Corinthians no Paulista. Cara, o Corinthians, né, vem se destacando muito no Campeonato Paulista, e pra gente entender é o seguinte, olha, o Corinthians ele tá com 18 pontos, tá? E aí, o Mirassol tem 15, tem um jogo a menos, né, o Inter de Limeira também, só que pelas contas, tá até aqui, ó, caso o Corinthians de vitória em cima do Palmeiras, o Corinthians chega a 21 pontos e 7 vitórias, então essa campanha não poderia ser mais alcançada pelo Botafogo do São Paulo, então é só mais uma questão matematicamente, porque caso o Corinthians ganhando, né, do Palmeiras e o Botafogo de o Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo, perdão, ganhando 6 jogos restantes, cara, quase impossível, né? Atingiria 21 pontos, mas ficaria atrás no número de vitórias contra o Corinthians. Então é mais uma questão matemática, mas futebol tem isso, né? Então futebol a gente nunca pode desacreditar. Enquanto houver chance, né? Enquanto houver chance, haverá sempre uma esperança. Então, matematicamente falando, o Corinthians ganhando do Palmeiras já se garante aí para a próxima fase, tá bom? E aí, pessoal, a Fiorentina entra em contato para levar o atacante do Corinthians de Ramon Dias e Giovani pode sair. Cara, vai logo de uma vez. Eu coloquei aqui porque já tô meio estressado já com essa situação aí do Giovani, porque, cara, já deu, né? Eu tinha que falar, esse moleque, velho, ele fez um marketing certinho, né? Dá pra ver, porque tá todo mundo noticiando, todo mundo vendo ele, falando dele. Então, cara, ele fez certinho, né? E infelizmente aí em cima do Corinthians se beneficiou, acho que o Corinthians colocou ele pra jogar, de repente como última cartada, não sei, velho. Vai logo, mano, vai logo. Fica fazendo esse doce pra renovar aí. Se você acha que a Fiorentina marca o Corinthians, vai jogar na Fiorentina e nunca mais ouvir falar no seu nome lá. E o Timão pode ganhar até 41 milhões de reais, né? Então, cara, o zagueiro Murilo tem, né, despontado, né, na Europa, no Nottingham Forest da Inglaterra, e meados lá do, né, o burburinho é que estão pedindo lá 70 milhões de euros por ele, né, que dá 490 milhões de reais, alguma coisa assim, e o Corinthians teria 410 milhões de reais, o Corinthians teria direito a 10%, até coloquei 2 setas aqui, dos direitos econômicos do atleta de uma futura venda, ou seja, se a venda de Murilo acontecer pelo valor desejado, o Timão pode lucrar 41,9 milhões de reais. Já pensou, cara? Seria muito bom. O Corinthians poderia ter
ficado com 20% do atleta, né? Já que era do terrão, 15%, sei lá, 80%, 20%. Ficou com 10%, é melhor que nada. Mas quando a gente fala essas notícias aqui, né, pessoal? A gente sabe que se tratando do Corinthians, poderia ser melhor, né? Poderia ser 20% e o Corinthians lucrar 80%, né? Poxa, já pensou? Poderia ser 25% e o Corinthians lucrar 100 milhões de reais, né? Já ajudaria e salvaria o ano, não é verdade? Se tratando do Corinthians, com certeza 10% do Corinthians, 2% de um empresário, 3% de uma empresa, 4% de não sei quem. Certeza, cara, certeza. Se for buscar a fundo aqui, acha alguma coisa, mas achei relevante colocar isso aqui no vídeo de hoje, beleza? E aí, pessoal, é amanhã, 20 horas, amanhã é guerra contra o Palmeiras. Então, é um jogo decisivo aí pro Corinthians, né? É um jogo que valida todo o trabalho. Lógico que o Corinthians está fazendo um ótimo trabalho, não tenho dúvida disso, mas é um jogo que é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo é um jogo que o Coringão precisa ganhar, né? Para coroar aí essa primeira fase, né? Do Paulistão. E depois desse clássico, né? O Corinthians vai jogar só contra o Santos. Depois é só no Campeonato Brasileiro, ou caso, né, se encontre nos mata-mata, tá bom? Então, Corinthians e Palmeiras amanhã. Coloquei aqui pra gente rir um pouco, Palmeiras e Corinthians, 25 mil ingressos vendidos para quinta-feira. Cara, os caras vão jogar no campo que tem aqui na vila aqui. Tá louco, é porque o estádio lá não é do Palmeiras, né? O estádio lá, eles têm parceria, faz show lá, do Zezé de Camargo, sei lá. De quem eles fazem show lá. E aí, cara, eles vivem alugando lá o estádio lá, não sei pra quem, e aí tá alugado o estádio, tá fazendo reforma louca lá, e aí tem só 25 mil ingressos, cara. E aí eles colocaram lá, esgotou os 25 mil, meu Deus do céu, pensa o caldeirão que não vai estar aquilo lá. Mas é nossa casa lá, né, mas o Corinthians faz um tempinho que não ganha lá, hein, cara, precisa ganhar, desde 2019, última vitória, aquele gol do Danilo Avelar, não sei se vocês lembram. O Corinthians ganhou. E eu coloquei aqui também, né, que o Palmeiras tomou pau do Novo Horizontino no dia 25. Sábado passado. Sábado retrasado. Aí o Corinthians ganhou do Novo Horizontino, né? Então o Palmeiras tomou pau do Novo Horizontino em casa. O Corinthians foi lá na casa do Novo Horizontino e ganhou do Novo Horizontino. Então eu coloquei aqui pra gente rir um pouco, né? Cara, é um jogo importantíssimo. Importantíssimo, muito chave pro Corinthians. No sentido de coroar todo esse trabalho aí, porque precisa ganhar clássicos. Tá ganhando muitos jogos, mas nós sabemos, né? Então a torcida, no final do jogo lá contra o Novo Horizontino, a torcida tava, guerra, quinta-feira, porque, cara, derby é diferente, clássico é diferente, e nós sabemos como é que é a realidade disso daí, então precisamos, né, corresponder à altura. E aí, cara, eu tava até deixando de pôr aqui, eu vou ter que colocar aqui, né, a participação em relação à campanha da Neoquímica Arena. Esses são os valores atualizados de hoje, tá? R$ 36.389.128 reais, tá? Faça uma doação segura, sempre que eu dou, eu faço lá pelo site do Meu Timão, não tem erro, né? Meu Timão lá, então você já entra lá, tome cuidado com sites falsos, com sites que não, tem muitos, cara. Né? Então toma cuidado, entra lá pelo site do Meu Timão, por isso que eu prefiro nem colocar o link aqui ou algo do tipo, porque eu não sei se tem como, né? Enfim, eu prefiro, né, ir numa fonte segura, falar para vocês numa fonte segura, para estarem fazendo isso daí. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Espero a gente trazer mais notícias amanhã, escalação e muito mais aí do derby, beleza? Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, curta o vídeo, logo nós voltamos com mais notícias, informações e tudo sobre o Corinthians. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!